Bom dia, meu Brasil. Aí a droga, lembra? A droga, os Estados Unidos fuzilou, metralhou e bombardeou mais de 60 embarcações de cidadão venezuelano. Havia matado já mais de 650 pessoas que estavam em alto mar e abandonado. Para isso, dizendo que lá tinha droga. Olha a droga, olha aí a droga. 50 milhões de barris levaram até agora sem pagar um único real. Estão roubando, estão saqueando a Venezuela. Vocês estão vendo, né? Esse é o resultado daquilo que vocês apoiaram, alguns apoiaram a incursão americana contra o país da América Latina. Nós precisamos criar dispositivo e ferramentas constitucionais para que a gente proteja os países da América Latina para não acontecer esse assalto que está acontecendo contra a Venezuela. E o próximo pode ser o Brasil, as terras raras, beleza? Tá combinado? Vamos ficar de olho? Um abraço! Gente, não pode falar que o Tari Flávio está derretendo nas pesquisas, não pode falar após o vazamento dos áudios do Tari Flávio pedir dinheiro pro irmão Vorcaro. Meu amigo, se liga nessa manchete, se liga, leia bem a manchete, eu te aconselho a ler a matéria também, viu? Cássio Conká determina suspensão da pesquisa, minha Nossa Senhora, que apontou a queda do Tari Flávio. Censura, meu anjo, censurou a Atlas Intel. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, suspendeu a pesquisa Atlas Intel, aquela pesquisa que mostrou o Flávio derretendo. Se isso não for censura, meu amor, eu não sei que nome chamar. Eu acho bom você comentar aqui nesse vídeo o que você acha de um ministro do STF suspender uma pesquisa só porque o Flávio tá caindo, tá escorregando nas pesquisas. O que tu acha disso? Não pode ter pesquisa mostrando a queda do Bolsonarinho? Olha aí, gente, Lula acaba de dar mais um passo que pode mudar a posição do Brasil na economia mundial. Eles estão comprando títulos que não são títulos em dólar. O Brasil, junto com Lula, está em rumo a ser protagonismo mundial. O Brasil não quer mais ser um país coadjuvante, ajudando nações imperialistas como os Estados Unidos a se desenvolver às custas de nossas riquezas. Desde a Segunda Guerra Mundial, gente, que o dólar é a moeda que mais se vende no mundo. Os BRICS estão ajudando a quebrar com isso. Ou seja, os BRICS estão acabando com as amarras, as correntes da escravidão que os norte-americanos jogaram no mundo, principalmente no Brasil. E Lula está sendo protagonista nisso. O Lula começou o movimento antidólar, junto com os BRICS, e agora está comprando títulos que não são em dólar. Lula está comprando títulos da China e títulos de outros países dos BRICS, assim como a China está comprando títulos brasileiros. Ou seja, eles, os BRICS, estão quebrando as correntes da escravidão que o tio Sam, os Estados Unidos, colocou no mundo após a Segunda Guerra Mundial. O dólar, daqui a um tempo, vai deixar de ser a moeda mais importante. A moeda mais importante vai ser a moeda dos BRICS. Entendeu? O BRICS está caminhando a ser a maior potência mundial do mundo. E o Lula é o protagonista nisso. E o Brasil vai ser uma potência mundial. Escreva. Graças a Lula, graças aos eleitores de Lula e graças a todos aqueles que apostaram no presidente Lula. Porque fazer parceria com uma nação que só ajuda no desenvolvimento, que não pensa em guerra, não pensa em sanção, só pensa em comércio, é diferente de você fazer parceria com nações que querem acabar com o nosso PIX, que quer dar sanção, que quer comprar tudo barato nosso e vender caro. Ou seja, os Estados Unidos nunca pensou no Brasil. Nunca. Sempre tratou o Brasil como o quintal da casa deles e vassalo. Pois o Lula está ajudando a quebrar as correntes da escravidão que o Brasil tem com os Estados Unidos e fazendo parcerias com o resto do mundo. A gente não vai deixar que isso acabe, né, gente? Se a gente eleger a extrema-direita, a gente volta a ter corrente da escravidão. E nós queremos liberdade, né? Nesse momento,
torço muito para que o Flávio Bolsonaro seja o candidato da direita. Nunca torci tanto. E eu queria fazer um checklist para ser candidato a presidente da República pelo PL. Vamos lá. Rachadinha com salário de assessor, o Flávio fez ou não fez? Fez. Vamos lá. Tinha um laranja que movimentava dinheiro suspeito chamado Queiroz? Tinha. Vem cá, ele chegou a comprar algum imóvel com dinheiro vivo? Ele tinha uma loja de chocolate que era utilizada para lavagem de dinheiro? Espera aí. Ele tinha relação com o escritório do crime? Ele chegou a nomear algum parente do Adriano da Nóbrega no gabinete dele? Ele conseguiu crescer o patrimônio sem nenhuma explicação na Receita Federal, comprando mansões em Brasília, mesmo tendo um salário de 40 mil por mês? Deus, pátria, família e dinheiro público. Esse era o checklist completo do Flávio Bolsonaro. A política em si acha que o povo é otário, sabe? Porque, primeiro, o jornalista pergunta para ele, o senhor manteve algum contato com o Vorcaro fazendo requerimento do pagamento de 61 milhões de reais ou teve 61 milhões liberados? Tu tá louco? Isso nunca aconteceu. Daí depois sai um áudio. Menos um aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Puder me dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Ele recebeu 61 milhões de reais para financiamento de um filme. E sabe qual era a defesa dele, vereador Lucas? Que não era dinheiro público. Esse país pagou às vítimas do Banco Master 60 bilhões de reais de dinheiro público. Meu, do senhor e da senhora. Então isso é muito mais do que dinheiro público. Tem um deputado federal aqui de Caxias que atacou todo mundo. Sobrou até para o Zema. Será que ele acha que o único santo do mundo é ele? Que o bom mesmo é o Flávio Bolsonaro? Você vai dar o Brasil para os Estados Unidos, virar o grande mentor do Estado do brasileiro? Tá louco, cara. Já não sei a gente falar que hoje das empresas só se fala network, que não sei o quê. Peraí. Network nada mais é que juntar pessoas para fazer negócio. Approach nada mais é de que você aproximar as pessoas. Business, que tudo é uma terminologia que veio de lá para cá. Pô, já não chega a isso, agora a gente vai ter que ser cachorrinho vira-lata deles. Tolice. Você está comemorando um déficit de 247 bilhões do governo Lula? Você leu a ata do IPEA? Você se aprofundou no porquê desse déficit? Então eu vou ajudar vocês aqui também. 247 bilhões. Estão divulgando, alardeando um déficit primário de 247 bilhões no primeiro ano do governo Lula. Vamos agora tentar entender o porquê desse déficit? Vamos lá? Primeiro dado que eu dou para vocês. Quase 100 bilhões desse déficit, quase 100 bilhões em dívidas herdadas do governo Bolsonaro. Isso mesmo, com condenação no STF. Pagamento de quase 100 bilhões na herança maldita, dívidas herdadas do governo Bolsonaro. Quer mais? 50 bilhões desses 247. Sabe o que são? Pagamentos extras do aumento ao Bolsa Família. Quase 50 bilhões. Prometido pelo seu Jair Messias Bolsonaro em campanha, em debate, vários debates com o candidato Lula. Ou o seu Bolsonaro não pagaria esse aumento que ele prometeu em campanha? Se ele honrasse o que prometeu em campanha, caso vencesse, foi derrotado, também teria que arcar com esses 50 bilhões de déficit com o aumento do Bolsa Família. Querem mais para saber o que aconteceu nesses 247 bilhões de déficit do primeiro ano do governo Lula? 50 bilhões, quase 40 bilhões, desculpa, quase 40 bilhões em aumento de despesas previdenciárias. Sabe o que isso significa? Aumento real de salário dos servidores federais que estavam defasados em... O Flávio Bolsonaro só anda com bandido. É sério, e é um bandido. O Flávio anda com bandido barra pesada. O Flávio não anda com bandido, tipo, só ladrão, corrupto. Ele anda com bandido barra pesada. Ele e o Flávio andavam juntos com o TH Joias, que é do Comando Vermelho. O TH Joias namorava o índio do Lixão, que também é do Comando Vermelho. 2 namorados. Ele estava intermediando uma relação do índio do Lixão junto com o Gutenberg, que é o melhor amigo do Flávio, o operador político do Flávio no Rio. Por quê? Porque o Flávio já estava no business político com a turma do tráfico no Rio há muito tempo. Aí esse cara vai falar, não,
Eu vou enfrentar o crime. Vai nada, Flávio. Para. Flávio, meu querido Flávio Rachada, você é bandido, cara. Você é ladrão. Você anda com ladrão. Tua turma é ladrão. Não vem fingir que você não é. Não vem passar, não, eu sou Você anda com bandido. Como é que uma pessoa que é assim, é conservadora, cristã, endossa uma parada dessa? Um sujeito que namora. Eu vou colocar, é um traficante do Comando Vermelho que namorava outro traficante. E esses caras tiravam fotinho com o Flávio e faziam campanha! Campanha pro candidato Flávio! Aonde tem bolsonarismo, tem confusão. Não tem paz onde tem bolsonarismo. Por quê? Porque eles vivem de criação de inimigos. Eles precisam criar adversários. Senão, o movimento não sobrevive. Por isso que todo mundo é traidor. Porque o movimento só sobrevive assim. Qual foi o primeiro traidor? Foi o vice-presidente da República. Eu taxei o Brasil 25% e agora mais 12%. É isso aí, taxa Flávio! Taxa Flávio, taxa Flávio! Cenas que todos gostariam de ver no filme de 134 milhões do herói, bancado pelo banqueiro que tá preso. A cena do herói fazendo planos para explodir uma adutora na década de 80 para tentar conseguir um aumento de salário. A cena do herói sendo julgado por fazer planos para explodir uma adutora na década de 80. O herói conseguindo colocar 1000 litros de gasolina no tanque de um automóvel para receber o reembolso da Câmara. O herói salvando a nação e demonstrando toda a sua empatia. Eu não sou coveiro. A cena do herói revisando a minuta do golpe de Estado porque não aceitou perder a eleição. A cena do herói sempre corajoso, assumindo tudo, doa a quem doer. Eu tava brincando quando falei mal do senhor e eu gostaria de convidar o senhor para ser meu vice em 26. Eu vou ser muito claro aqui, porque aqui não tem ninguém que mudou de lado. Quando alguém diz assim, ô Tony, você mudou, você era... Não, eu falei, não, eu voltei a ser o que eu era. Quando eu vi que eu estava ficando mais bolsonarista do que cristão, eu me converti de novo. Eu falei, não, então eu me arrependi. Por isso é que eu subi na tribuna da Câmara e disse, olha, eu me arrependo. E sei que eu estou pagando um preço muito alto. Muito alto porque de 2018 para cá, com o sequestro mental, emocional, quase que espiritual que o bolsonarismo fez nas igrejas evangélicas, se instalou um princípio de ódio que nunca foi nosso. Aí, se alguém quiser achar e que eu dei a prova de que não é nenhuma calúnia o que eu estou falando, de que esse processo odioso começa do bolsonarismo para cá, é só você ver do bolsonarismo para trás. Nós nunca tivemos problema de dizer que o irmão não era tão irmão, porque votou no Lula, porque votou na Dilma, a gente nunca teve esse problema. Votava em Dilma, votava no Aécio, votava em quem você quiser. Quando surgiu o bolsonarismo para cá, aí a gente tem uma guerra entre quem é de Deus e quem é do diabo. Quem era do bem e quem era do mal. Aliás, esse foi o grande slogan, né? É a luta do bem contra o mal. O bem está aqui, o mal está lá. E aí os meus irmãos, Juliano, começaram a serem excluídos da igreja. Ou seja, o que começou a acontecer dentro da igreja do Senhor é que Jesus salvava, mas Bolsonaro te validava. Não bastava dizer, eu aceitei a Jesus, que é o termo que a gente usa. Irmã Petra, você se converteu? Ah, eu me converti, graças a Deus, entreguei minha vida a Jesus. Mas a senhora vota em quem? Ah, eu voto no Lula. Ah, não, então a irmã não é tão salva assim. A senhora não é tão salva, a senhora está num processo. Por quê? Porque para ser salva, a senhora tem que votar em Bolsonaro. Então a gente criou um bezerro de ouro, uma idolatria, que nós tanto condenávamos. Quando nós começamos a gritar mito, 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 dentro do nosso tempo já era um sinal gravíssimo. Então essa refinaria baiana, ela já pratica um preço maior do que a Petrobras. Porque qual o objetivo dela? Lucro. Não tem nenhuma preocupação social, abastecimento nacional, não. E além disso, ela não é verticalizada, né? O fundo Mubadala, que é lá dos Emirados Árabes, fundo soberano dos Emirados Árabes, um dos maiores fundos do mundo, sai fazendo investimento no mundo inteiro, direito internacional. Sai fazendo investimento no mundo inteiro.
eles compraram só a refinaria, os terminais terrestres e marítimos, né, Jequié, Itabuna e Candeias, Maria de Deus, que é o terminal marítimo, e os 700 km de duto. Mas não compraram posto de petróleo, não compraram empresa de transporte de petróleo para trazer o petróleo do mar para a refinaria. Não tem empresa que venda o petróleo ou o derivado do petróleo para o mercado. Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que trazer o petróleo lá dos Emirados Árabes ou comprar o petróleo. Consequentemente, o preço vai ser maior do que o da Petrobras, que tem uma estrutura toda verticalizada, desde o poço antigamente ao posto, agora só vai até a refinaria. Tem gente que vai abastecer, não vou abastecer no posto da Petrobras. Mas nenhum posto desse é da Petrobras. Nenhum. Toda a Petrobras distribuidora foi privatizada, não tem uma ação da Petrobras ali no posto que tem a bandeira, a marca da Petrobras. Por quê? Porque nessa privatização, o acordo ele foi tão draconiano, tão prejudicial à própria Petrobras, que a Vibra, que é a empresa nova que foi constituída, ela pode usar a marca, isso aqui é interessante para o direito, né? Inclusive questionamentos que nós temos, né? Nós temos ações judiciais questionando esse contrato. É um contrato de 10 anos, onde a Vibra usa a marca Petrobras, Lubrax, BR Mania, Petrobras Grid, todas as marcas que eram da Petrobras, por 10 anos. E a Petrobras, pelo contrato, é proibida de utilizar a sua marca, mesmo que seja numa outra empresa de distribuição e comercialização de combustíveis. Esses 10 anos finalmente acabam em 2029. Então aqui na Bahia é diferente. Aqui na Bahia precisa ter um movimento, e a gente está fazendo isso, de recompra da refinaria pela Petrobras. Esse é o objetivo central, inclusive, de uma campanha nossa nesse ano, pela reestatização da RELAM, e a gente espera que ocorra. Tem sinalizações de que virá isso. A Petrobras avançou na Braskem, aqui no Brasil e no mundo, e deve tentar verticalizar sua cadeia aqui no estado da Bahia, o que vai ser bom para o cidadão e a cidadã, que está pagando caro combustível, vai ser bom para a indústria química petroquímica, polo petroquímico Maçari, maior do hemisfério sul do planeta Terra, vai ser bom para o polo, vai ser bom para o governo do estado da Bahia, que está perdendo a arrecadação, inclusive, por conta da queda de produtividade da refinaria aqui na Bahia. Gente, agora é o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que está no olho do furacão político aqui em Brasília. Segundo reportagem da revista Veja, publicada hoje, o presidiário Daniel Vorcaro disse em delação premiada que Alcolumbre teria recebido cerca de 30 milhões de dólares em propina por meio de uma conta no exterior. Algo em torno de 155 milhões de reais na cotação atual. Alcolumbre nega tudo e diz que vai processar Vorcaro, assim como também quer processar quem usa a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Agora, conforme Vorcaro começa a abrir a boca, vai ficando cada vez mais escancarado porque tanta pressa para enterrar a CPI do Banco Master, né? E aí que Brasília vira aquele velho teatrinho que o povo já conhece. De um lado, tem que cortar gastos. O Estado é muito grande, precisa de reforma administrativa, não tem dinheiro, o Brasil vai quebrar. Do outro lado, projetos que podem explodir as contas públicas em centenas de bilhões de reais. Renegociação bilionária de dívidas do agro, mais gastos permanentes, PEC aumentando despesa obrigatória, mais privilégios pagos pelo contribuinte, dinheiro para banqueiro, lobby e acordão sempre aparece rapidinho. Agora tenta pedir verba para gás de cozinha, universidade, hospital, pesquisa, creche, educação pública para você ver. Aí o cofre fecha na hora. E tudo isso acontece justamente quando investigações começam a se aproximar do homem mais poderoso do legislativo brasileiro. Coincidência em Brasília, coincidência é igual uma nota de R$200. Dizem que existe, mas ninguém nunca vê. Não, ainda não chegamos onde queremos. Várias vitórias, mas também pedras no caminho. Mas quem está do seu lado nesse caminho? Sim, quando pensaram em largar a escola, quem chegou do seu lado com o pé de meia? Governo do Brasil! E os institutos federais em todo o país? Quem abriu as portas da universidade para você? Governo do Brasil! Quem está do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família? Governo do Brasil! Quando tentam ameaçar o Pix e quando articulam tarifas contra os nossos produtos, quem está do seu lado lutando por nossa soberania? Governo do Brasil! Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero a quem ganha até 5 mil por mês? Governo do Brasil! Eu digo sim ao povo brasileiro! Nós sabemos o quanto você tem batalhado e estamos cada vez mais do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Sim.
Eu não faço diferença de Lula para Bolsonaro, acho que a diferença não está entre pessoas. Eu não gosto dessa história quando fala a política está polarizada. Zé, não tem extrema esquerda aqui. Você tem a extrema direita, que engoliu a direita, inclusive. A direita cerebrada, que eu conheci, a direita que pensa, que conversa, que dialoga, que enfrenta. Essa direita praticamente foi engolida pela extrema direita, que o Bolsonaro é a principal expressão. Do outro lado é o quê? Não tem extrema esquerda em partido. Um partido de extrema esquerda aqui eu não conheço. O PT não é, o PCdoB não é. O PSOL, né? Também não é. Então o que você tem é um outro campo que você pode chamar de democrático, de gente que não topa golpe, que entende qual é o papel constitucional das Forças Armadas, que não é se meter em política. Inclusive é um papel importantíssimo que a gente está vendo agora, o quanto é importante um país ter Forças Armadas bem equipadas, estruturadas, etc., e profissionais, e fardado, armado. Se quiser ir para a política, tem que largar a farda, largar a arma e vir para a vida civil. Né? Então a gente tem uma divisão, mas é uma divisão ideológica, em estrito senso. Você não tem extrema esquerda e extrema direita se confrontando. Você tem um campo democrático bem amplo, né, que tem pessoas de direita, tem pessoas de centro, tem pessoas de esquerda também. É esse grupo que se juntou em 2022 para impedir que a gente descesse a ladeira e voltasse para o passado. No quarto de hotel do líder do PL na Câmara, foram encontrados R$430 mil em dinheiro. O dinheiro todo distribuído em notas de R$100 foi encontrado por policiais federais no quarto do Aparte Hotel, utilizado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante em Brasília. O líder do Partido Liberal na Câmara e o companheiro de legenda, deputado Carlos Jordi, foram alvos de mandados de busca e apreensão por suspeita de desvios de recursos públicos. Após a operação, Sóstenes afirmou que o dinheiro encontrado é referente a uma venda de imóvel. É porque eu guardei dentro do guarda-roupa. Não, eu peguei o dinheiro, recebi o dinheiro, guardei, coloquei ali, simples isso. Estava no meu flat aqui em Brasília. O comprador quis me pagar em dinheiro. Quando eu vi que estava fechado dinheiro etiquetado, eu não vi problema nenhum. Não existe ilícito. Segundo a PF, os gabinetes contratavam empresas de fachada que emitiam notas fiscais de serviços que não foram prestados. Ainda de acordo com a investigação, as notas eram utilizadas para pedir reembolsos à Câmara por meio da cota parlamentar. A verba disponível para despesas de gabinete era paga e embolsada pelos parlamentares. Uma das empresas envolvidas no esquema seria uma locadora de veículos de propriedade do assessor de Carlos Jordi, Itamar de Souza Santana. Segundo os documentos, a empresa funciona em Brasília, mas no endereço informado há apenas um escritório compartilhado que, segundo um funcionário, há meses não conta com parceiros ligados a aluguel de veículos. A decisão que determinou a operação assinada pelo ministro do STF, Flávio Dino, cita ainda uma norma da Câmara dos Deputados que proíbe a contratação de empresas ligadas a servidores da casa. Por ordem de Dino, os deputados federais ainda tiveram os sigilos telefônicos quebrados. Os dados bancários deles, no período de 2018 a 2024, também poderão ser acessados pelos policiais federais, assim como os dos assessores citados e outros investigados. Olha só o que Sator Brasileiro falou dos cristãos. Receba. Cristão, eu dou a Bíblia na mão do cristão. Ele não quer ler. Ele quer acreditar na sandice que é dita pelo autonomeado pastor. Ele não quer fazer o esforço intelectual de penetrar num texto complexo como o texto dos evangelhos. Ele quer apenas a ilusão. Ele não quer nem a realidade do cristianismo. Ele só quer um mecanismo. Se você gritar, se você botar a tua mão para cima e ficar dizendo Jesus, você se cura de um câncer. O cara quer acreditar nisso, ter o saber. E a humanidade nos últimos 300 anos desenvolveu uma quantidade de conhecimento que nunca antes na história da humanidade tinha conseguido tanto conhecimento em tão pouco tempo, a partir do método científico, do desenvolvimento das tecnologias. É muito conhecimento. Eu acho que isso soterrou as pessoas. Eu não vejo explicação. Você é cristão? Não. Quer dizer, sou nascido e criado culturalmente dentro do cristianismo. Eu não sou cristão, mas tenho muito mais respeito por Jesus Cristo do que 90% dos cristãos. Mas leu a Bíblia? Li, um livro maravilhoso.
Então, quem não lê a Bíblia é um despreparado para a sua contemporaneidade. Então eu fui ler. E quando encontrei essa tradução, que é uma tradução de muito boa qualidade, feita diretamente do grego, aí li inclusive com alegria, porque era um texto agradável de ler. Mas leio sem religião. Eu espero que ele venha participar da Marcha para Jesus para orar e pedir perdão dos pecados que ele cometeu. Especialmente os últimos pecados da relação dele com o Daniel Vorcari. Como que o senhor viu essa condenação do Eduardo Bolsonaro? Não, a justiça cumprindo o papel que ela tem. O que o Eduardo Bolsonaro fez foi fugir para os Estados Unidos. Quando você tem consciência da inocência, você fica e se defende, você não foge, né? Agora, isso é só a ponta do iceberg. A hora que a Polícia Federal desvendar o dinheiro do Vorcari, que foi parar naquele fundo lá do Texas, que é administrado pelo advogado Eduardo Bolsonaro, aí sim a verdade e os crimes da família Bolsonaro vão se revelar. Por isso que o Flávio Bolsonaro precisa aproveitar toda a marcha para Jesus onde ele for, toda a igreja onde ele entrar, para orar bastante e pedir perdão pelos pecados que ele cometeu. Assim que se comporta um verdadeiro patriota. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. Bem diferente desse lixo e seus filhos, que fizeram de tudo para prejudicar nosso país. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado. O Lula já trouxe o Trump para o território dele. O Trump já está jogando o jogo do Lula. Você não está entendendo? Na próxima vez eu vou levar uma urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. O Lula está dando risada. Na época da ditadura, ele debatia com um monte de coronel golpista. Cascadura, fazia manifestação, sentava na mesa com os caras e não tinha medo. E ele não tem medo. Se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Meu irmão, o nome do cara chama-se Lula. Ele vai ganhar o 4º mandato dele. Eu jamais esperei ver dentro do Brasil, em pleno século XXI, o que estava acontecendo ali. Porque o que aconteceu, a fome Yanomami, as crianças morrendo, as pessoas desnutridas, idosos, que parecia, era pele e osso, as pessoas mal conseguiam parar em pé. E não foi uma tragédia natural, não foi um desastre natural que provocou aquilo. Aquilo foi o resultado de um crime cometido contra os povos indígenas, por ambição para tirar ouro e para tirar minérios de dentro da terra Yanomami, com a conivência com o crime de atos e omissões do governo que estava no poder. Nós passamos 4 anos tentando entrar lá e mostrar o que estava acontecendo. Quando houve a troca de governo, houve a declaração da emergência na terra Yanomami e nós fomos os primeiros repórteres a entrar. E eu sabia que a situação era grave. Claro, eu sabia, tinha notícias de lá de dentro. Só que quando você chega, nós saímos com um helicóptero das Forças Armadas, da Força Aérea, da Aeronáutica, que estava enchendo de cesta básica e levando nas aldeias, a partir do posto do Surucucu, que é um pelotão especial de fronteira. Tem 3 dentro da terra Yanomami. E aí a gente chegava para descarregar as cestas básicas e vinham as pessoas e tinha que botar para dentro do helicóptero. E o Júnior Yanomami disse assim, tem que levar, senão morre. As crianças catatônicas. Nessa última aldeia que a gente parou, teve uma aldeia que a gente parou que, assim, o garimpo estava dentro da aldeia. Só não estava garimpada a maloca, o resto tudo. Eles fazem roça na praia. Baixa o rio, faz a roça, porque os sedimentos trazem nutrientes e tal. Aí eles fazem a roça ali, os caras garimparam a roça. Os caras ferraram com a água. Ai, meu Deus. Os Yanomami caçam com arco e flecha. Eles estavam caçando com o quê? Com espingarda. Não sobrava comida para os indígenas. E aí chegavam com cachaça, com não sei o quê, corrompendo, né? Criando atritos entre eles. Casos e casos de violação das mulheres e das crianças. Numa delas nós paramos, os garimpeiros estavam lá ainda. E eles vieram, mesmo com a presença armado de fuzil da Força Aérea, eles encaravam. Vieram encarar, gente. E com câmera. Com câmera.
Eu jamais esperei ver dentro do Brasil, em pleno século XXI, o que estava acontecendo ali. Porque o que aconteceu, a fome Yanomami, as crianças morrendo, as pessoas desnutridas, idosos, que parecia, era pele e osso, as pessoas mal conseguiam parar em pé. E não foi uma tragédia natural, não foi um desastre natural que provocou aquilo. Aquilo foi o resultado de um crime cometido contra os povos indígenas, por ambição para tirar ouro e para tirar minérios de dentro da terra Yanomami, com a conivência com o crime de atos e omissões do governo que estava no poder. Nós passamos 4 anos tentando entrar lá e mostrar o que estava acontecendo. Quando houve a troca de governo, houve a declaração da emergência na terra Yanomami e nós fomos os primeiros repórteres a entrar. E eu sabia que a situação era grave. Claro, eu sabia, tinha notícias de lá de dentro. Só que quando você chega, nós saímos com um helicóptero das Forças Armadas, da Força Aérea, da Aeronáutica, que estava enchendo de cesta básica e levando nas aldeias, a partir do posto do Surucucu, que é um pelotão especial de fronteira. Tem 3 dentro da terra Yanomami. E aí a gente chegava para descarregar as cestas básicas e vinham as pessoas e tinha que botar para dentro do helicóptero. E o Júnior Yanomami disse assim, tem que levar, senão morre. As crianças catatônicas. Nessa última aldeia que a gente parou, teve uma aldeia que a gente parou que, assim, o garimpo estava dentro da aldeia. Só não estava garimpada a maloca, o resto tudo. Eles fazem roça na praia. Baixa o rio, faz a roça, porque os sedimentos trazem nutrientes e tal. Aí eles fazem a roça ali, os caras garimparam a roça. Os caras ferraram com a água. Ai, meu Deus. Os Yanomami caçam com arco e flecha. Eles estavam caçando com o quê? Com espingarda. Não sobrava comida para os indígenas. E aí chegavam com cachaça, com não sei o quê, corrompendo, né? Criando atritos entre eles. Casos e casos de violação das mulheres e das crianças. Numa delas nós paramos, os garimpeiros estavam lá ainda. E eles vieram. Mesmo com a presença. Pessoal armado de fuzil da Força Aérea, eles encaravam. Vieram encarar, gente. E com câmera. Com câmera. E nos Estados Unidos, o país do capitalismo, que segundo a direita deu certo, porque o que não deu certo foi o comunismo, tá? Uma brasileira grávida procurou atendimento lá nos Estados Unidos e o hospital cobrou 40 mil em 1 hora que ela ficou lá no atendimento. Gostaram? Esse é o capitalismo que deu certo. Esse é o país que os norte-americanos construíram. Esse é o país que a extrema-direita quer fazer parcerias, que acha que é exemplo. Enquanto você fala mal do SUS, né? Que entra no hospital, passa dias internado e não paga porcaria nenhuma, ainda vai para o posto. Tolice. Você está comemorando um déficit de 247 bilhões do governo Lula? Você leu a ata do IPEA? Você se aprofundou no porquê desse déficit? Então eu vou ajudar vocês aqui também. 247 bilhões. Estão divulgando, alardeando um déficit primário de 247 bilhões no primeiro ano do governo Lula. Vamos agora tentar entender o porquê desse déficit? Vamos lá? Primeiro dado que eu dou para vocês. Quase 100 bilhões desse déficit, quase 100 bilhões em dívidas herdadas do governo Bolsonaro. Isso mesmo, com condenação no STF. Pagamento de quase 100 bilhões na herança maldita, dívidas herdadas do governo Bolsonaro. Quer mais? 50 bilhões desses 247. Sabe o que são? Pagamentos extras do aumento ao Bolsa Família. Quase 50 bilhões. Prometido pelo seu Jair Messias Bolsonaro em campanha, em debate, vários debates com o candidato Lula. Ou o seu Bolsonaro não pagaria esse aumento que ele prometeu em campanha? Se ele honrasse o que prometeu em campanha, caso vencesse, foi derrotado,
também teria que arcar com esses 50 bilhões de déficit com o aumento do Bolsa Família. Querem mais para saber o que aconteceu nesses 247 bilhões de déficit do primeiro ano do governo Lula? 50 bilhões, quase 40 bilhões, desculpa, quase 40 bilhões em aumento de despesas previdenciárias. Sabe o que isso significa? Aumento real de salário dos servidores federais que estavam defasados em... Você lembra como era o Brasil antes do Lula? Se lembra mesmo? Então você sabe que pobre não tinha nem o básico para viver. Tô falando sério. Estudar, difícil. Comer 3 vezes ao dia, raro. Comprar uma geladeira, um fogão, um botijão cheio, era quase um luxo. O Brasil era um país onde o pobre só servia para trabalhar calado e agradecer. E as elites adoravam isso, viu? Porque quanto mais o povo sofria, mais eles mandavam. Antes do Lula, o salário mínimo mal pagava as contas. Universidade para pobre? Nem pensar. O cara nascia pobre e morria pobre, sem chance nenhuma. E sabe o que é mais doido? Tinha gente que achava normal viver assim. Aí vem o Lula e muda a lógica. Pobre começou a estudar, a comer melhor, a comprar o que nunca tinha podido, a viajar de avião. Isso irritou muita gente, viu? Lembra quando o rico surtava porque aeroporto virou rodoviária? Pois é, a elite não suportou ver o pobre tendo acesso ao mínimo. Porque antes, o Brasil era montado para manter o pobre no seu lugar, trabalhando, calado e obediente. Quanto menos você estudava, mais fácil te controlavam. E é por isso que hoje muita gente fala difícil, com palavra bonita para te confundir. Não é inteligência, não é costume de quem sempre viveu num Brasil feito para poucos. A verdade é simples, antes do Lula, o povo não vivia, sobrevivia. E quem tem saudade daquela época é porque nunca foi o povo,